Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dobra Mental. Você sabe o que significa transtorno mental? O transtorno mental é uma disfunção da atividade cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio e a forma de aprendizado e até mesmo a maneira de se comunicar. Estas são imagens da anatomia do cérebro humano, e é ali no sistema límbico, quando há um mau funcionamento, que algumas doenças como a depressão, a ansiedade e a esquizofrenia podem acontecer. E cada área dessa que compõe o sistema límbico é responsável pelo controle de emoções, funções motoras, comportamento social, memória, funções sexuais, controle da agressividade e muito mais. E é nesse contexto que hoje eu trouxe para vocês 6 distúrbios mentais perturbadores que o ser humano pode desenvolver. Tá curioso? Quer saber mais? Então vem comigo que eu te conto já. Número 1. Transtorno dissociativo de identidade. O TDI, também conhecido como transtorno de personalidades múltiplas, é um tipo de transtorno relacionado a 2 ou mais estados de personalidade que se alteram. Um exemplo desse tipo de transtorno foi retratado no filme Fragmentado, em que o personagem vivido pelo ator James McAvoy desenvolve durante a trama várias personalidades como se estivesse sob algum tipo de possessão. O TDI é causado por um grande trauma sofrido pela pessoa ainda na infância. Esses personagens atuam como objetos de autodefesa e quase anula a conexão entre a personalidade real e a ilusão. Os sintomas que o portador desse transtorno pode apresentar varia entre desmaios, pseudoconvulsão e a perda da memória. Isso porque a pessoa que sofre com o TDI não se lembra de suas ações enquanto a outra personalidade está no controle das suas emoções. Número 2. Psicose de Wendigo. Essa síndrome foi descrita por psiquiatras como síndrome ligada à cultura, pois trata-se da definição cultural de acordo com o seu local de socialização e laços de relacionamento. Tá confuso? Então vamos entender melhor. A psicose de Wendigo ou síndrome de Wendigo consiste no desejo incontrolável de se alimentar de carne humana em longos períodos de escassez de alimento, principalmente durante o inverno. E geralmente a síndrome se desenvolve em pessoas que ficaram isoladas por grande quantidade de neve durante um longo período, e tem sido observada apenas entre a população indígena que vive na região dos Grandes Lagos, no Canadá e nos Estados Unidos. Existe ainda muitas controvérsias sobre o assunto, que para alguns especialistas não faz muito sentido, enquanto para outros a doença pode estar ligada a certas mudanças na psique, onde o paciente possui o desejo intenso de saborear carne humana ao mesmo tempo em que tem medo de se tornar um antropófago. A história de Wendigo remete-se à mitologia de um povo indígena da América do Norte chamado Obiwas, que acreditavam na existência de uma criatura devoradora de pessoas. As pessoas afetadas por esta síndrome acreditam estar possuídas pelo espírito de Wendigo e, em momentos de fome extrema, pela falta de alimentos, acabam por praticar antrofagia. O espírito estaria possuindo o corpo dessas pessoas, lhe causando um desejo quase insaciável de se alimentar de carne humana. Número 3. Síndrome de Cotard. Esse é um transtorno psicológico muito raro em que a pessoa afetada pela síndrome começa a ter alucinação acreditando ter morrido e passa a enxergar o seu corpo como se estivesse se deteriorando. Para ela é como se partes de membros e órgãos do seu corpo estivessem em estado de putrefação, e na distorção da realidade, o portador da síndrome pode ter a alucinação que o seu corpo está tomado por parasitas que o devoram. É uma condição tão séria que a pessoa pode chegar ao ato de agredir a si mesma ou tentar o autocídio em desespero por não poder morrer, já que em sua realidade ela já está morta. As causas dessa síndrome ainda não são exatas, mas pode estar relacionada a outros transtornos psicológicos, como a esquizofrenia, por exemplo, ou quadros depressivos mais profundos. A síndrome de Cotard ainda não tem cura, mas existem tratamentos psiquiátricos que oferecem melhor qualidade de vida ao portador e diminuem as alterações psicológicas, que nesse caso são as alucinações. Número 4. Síndrome de Capgras. Você já imaginou estar vivendo ao lado de um impostor? Alguém com características físicas idênticas a alguém muito próximo a você, mas que na verdade não é, e teria assumido uma falsa identidade. Pois é exatamente assim que o indivíduo portador da síndrome de Capgras se sente em relação a uma ou mais pessoas do seu grupo de convívio. A pessoa que desenvolve essa condição é capaz de reconhecer todos à sua volta, mas em especial uma ou algumas pessoas do seu grupo de convivência familiar ou afetiva lhe fará acreditar que se trata de um impostor.
Alguém que assumiu a identidade daquela ou daquelas pessoas em específico e passou a enganar a todos à sua volta, sendo ele o único capaz de identificar aquele impostor. Esse tipo de situação pode ocorrer não somente com pessoas próximas e entes queridos, mas também com animais de estimação ou algo que o portador da síndrome nutre algum afeto. Ao estar em convívio, ele passa a acreditar que está lidando na verdade com sósias. Ele até reconhece as características físicas, mas não é capaz de nutrir sentimentos alegando estar sendo enganado por substitutos. O primeiro caso registrado da síndrome aconteceu no início dos anos 20. Uma mulher de 53 anos, após sofrer um acidente de carro, acreditava que o marido, os filhos e mulheres que trabalhavam em sua residência tinham sido substituídos por impostores. Ela chegou a pensar, inclusive, que ela mesma tinha entre 2 e 3 sósias que estavam envolvidas em algum plano para roubar a sua identidade e a herança que possuía. Especialistas acreditam que as causas que levam a pessoa a desenvolver a síndrome de Capgras está relacionado a lesões cerebrais causadas por traumatismo craniano ou em regiões responsáveis pelo reconhecimento facial e das emoções. Número 5. Licantropia clínica. Esse é outro raro transtorno psiquiátrico em que a pessoa afetada tem a ilusão que pode se transformar ou que já se transformou em algum animal. A licantropia clínica, também conhecida como zoantropia, é o nome dado à condição mitológica a uma aflição sobrenatural na qual as pessoas dizem poder se transformar fisicamente em lobisomens ou algum outro animal e até mesmo insetos. Essa alucinação é acompanhada pela percepção de supostas alterações corporais. Pacientes que desenvolveram a licantropia clínica foram acompanhados por especialistas que observaram, depois de um longo tempo, mantendo esse comportamento semelhante a animais, a aparência física dessas pessoas foi se alterando. Pacientes apresentaram alterações no formato e tamanho da boca, nos dentes e na altura, que poderia variar entre ter diminuído ou aumentado consideravelmente. Eles também perceberam que os pacientes passaram a emitir sons de gemido ou uivos e a andar de quatro imitando cães, por exemplo, e em casos mais severos se tornaram agressivos e atacaram pessoas, e até mesmo se alimentaram de carne crua. A síndrome tem sido relacionada a desordens psicológicas como a psicose, a esquizofrenia, bipolaridade e até mesmo a depressão. Número 6. Síndrome da mão alienígena. Imagine estar tranquilamente assistindo televisão ou lendo um livro, fazendo qualquer coisa aleatória quando de repente você é pego de surpresa com um tapa em si mesmo pela sua própria mão, mas sem que você tenha feito isso. Peraí, não tá entendendo nada? Sua mão bate em você sem que você tenha ordenado, ou faz coisas por vontade própria, independente dos seus comandos, como se tivesse uma personalidade própria. A pessoa que desenvolve essa síndrome raríssima simplesmente deixa de ter controle sobre os movimentos de uma das mãos e esta mão passa a ter vontade própria. Assim podemos dizer. Ela simplesmente não obedece mais aos comandos do resto do corpo. Estudos comprovam que essa condição está diretamente ligada aos danos cerebrais resultantes de tumores, lesões causadas por AVC, doenças degenerativas e muitas outras lesões no sistema nervoso. Bom, se já é difícil realizar algumas tarefas com as duas mãos, imagine ter que fazer alguma coisa usando apenas uma das mãos, enquanto a outra simplesmente decide que não vai fazer nada ou resolve te dar uns tapas, hora ou outra. Cada coisa que o nosso cérebro pode desenvolver que é inacreditável, não é mesmo? Mas e vocês? Já conheciam algum desses distúrbios mentais? Ficou impressionado? Deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades e deixar aquele like. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!